82 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 406, Eliminando o Necromante. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy. Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. O Ian colocou todos os dentes de zumbi no chão como se estivessem apresentando tesouros para ele. Respeitado ancião, dê uma olhada. Estamos bem, não estamos? Poder completar a missão em tão pouco tempo. Você não pode ser mesquinho, por favor, nos dê mais recompensas. Meu Deus, essa garotinha ficou pensando muito em dinheiro e ouro. Ela até tenta negociar com o NPC. Kilitilan sorriu sem jeito. Garotinha, você está lutando em nome da justiça, então seria rude julgar sua coragem com moedas de ouro. Não se preocupe com isso. Os olhos dela começaram a brilhar enquanto falava. Você pode simplesmente jogar dezenas de milhares de ouro em mim. Kilitilan caiu na risada e continuou. Garotinha, você é engraçada. Certo, brincadeiras à parte. Aventureiros, vocês fizeram de novo, completando a missão perfeitamente. Ding. Você completou uma missão, dente de um zumbi, adquiriu 5 milhões de pontos de experiência. O Ian encheu os olhos e as bochechas de lágrimas, olhando para a NPC com um olhar rancoroso e tendo pensamentos silenciosos para si mesma. Será que ela realmente parecia estar brincando? Kilitilan guardou todos os dentes de zumbi, e se virou para Zhang Yang e as garotas. Vocês limparam o ninho desses soldados esqueletos e zumbis, mas ainda existem outras criaturas mortas-vivas nesta área. Então, meus jovens e corajosos aventureiros, vocês estão dispostos a continuar a vontade da justiça e seguirem uma nova missão? Seu velho fedorento, acha que consegue nos fazer trabalhar sem me pagar? Nem pensar. O Ian fez uma cara amarga. Zhang Yang rapidamente puxou Ian para o lado e sorriu. Respeitado ancião, essa garotinha adora brincar, então não leve tão a sério. Como aventureiros da justiça, estamos dispostos a lutar contra os mortos-vivos, então podem contar conosco para qualquer missão futura. Embora a segunda missão não os tenha recompensado com ouro ou equipamento, os pontos de experiência dados por essa única missão foram substanciais, assim como a quantidade de pontos de experiência ganhos nas missões principais e ocultas. E para essa quantidade de pontos de experiência de cada missão completa, Zhang Yang completaria as missões acorrentadas restantes. Além disso, era uma série de missões de ligação de história. A missão final geralmente dava boas recompensas. Pode até haver algum tipo de conjunto de armadura fazendo parte das recompensas. Dá pra ver que essa garotinha adora brincar. Kilitilan riu. O Ian continuava enchendo os olhos e as bochechas de lágrimas, pois não estava brincando sobre o ouro. Kilitilan tossiu suavemente e disse, além dos soldados esqueletos e dos zumbis, existe o necromante dos mortos-vivos. Essas criaturas repugnantes estão escondidas pelo túmulo de Lune. Toda vez que a lua de sangue nasce, eles atacam as vilas fora do cânion, causando caos e perdas desnecessárias. Então, meus companheiros aventureiros, por favor, investiguem a tumba da lua e eliminem esses necromantes imundos, e tragam de volta 30 osso do necromante, como prova. Ding. O guardião da tumba Kilitilan lhe deu uma missão, eliminar os necromantes. Aceitaram recusar? Após aceitarem a missão, os três correram até o túmulo de Lune. O local também não ficava longe da cabana. Ficava bem na área central do cânion. A entrada do túmulo era bastante obscura. A porta metálica perto da entrada havia enferrujado completamente, devido a anos de exposição à chuva e geadas sem reparos, fazendo com que ficassem quebradas e permanentemente abertas. Com as portas meio abertas, revelando parte da vista atrás deles, podiam ver um caminho escuro à sua frente. Uma brisa fria foi sentida, e eles podiam ouvir o uivo do vento sobre o caminho escuro à sua frente. An Shui foi até as costas de Zhang Yang e o abraçou por trás, enquanto Ian entrava casualmente como se nada fosse. Era como se ela não conhecesse o medo. Vamos. Zhang Yang disse, mas não se mexeu nem um pouco. Sim. Vamos. An Shui disse apressadamente. Como posso me mexer se você está me abraçando tão forte? Zhang Yang suspirou. Estou nervosa demais. An Shui soltou Zhang Yang e passou a segurar o Ian. Brum. Zhang Yang arrombou uma porta metálica e gritou, cheguei em casa. O túmulo era excepcionalmente espaçoso,
e ecos pesados e repetitivos da voz de Zhang Yang ecoavam imediatamente de volta. Estou em casa, estou em casa. An Shui ficou ainda mais intimidada até começar a balbuciar em alguma língua não humana e seus dois braços apertaram ainda mais até que a garotinha não conseguia respirar, a língua de fora e pedindo ajuda. Não me assuste. Seu idiota Zhang Yang. An Shui repreendeu com voz trêmula. O caminho perto da entrada do túmulo era muito escuro e assustador, mas depois de caminhar cerca de 50 metros, o caminho começou a ficar mais claro à medida que avançavam, porque havia tochas acesas nas paredes de dois lados do caminho, iluminando o longo caminho restante à sua frente. Como esses necromantes sabem acender tochas? Essas tochas estão queimando com combustível infinito. Wei Yan estava entediado e começou a sentir curiosidade novamente. Você vai perder se levar isso muito a sério. Chofe. Eles entraram mais fundo e perceberam que o ambiente estava começando a mudar. Havia quartos dos dois lados, câmaras de caixão. Zhang Yang liderou as damas e se aproximou lentamente da primeira porta da câmara do caixão. Quando se aproximavam com certa facilidade, uma crânio que vibrava com uma luz escura disparou direto no rosto de Zhang Yang. -2,010. Zhang Yang foi ferido. Ele foi pego de surpresa e soltou um grito surpreendente. Então, ele ativou Charge e colidiu com um necromante de manto preto, interrompendo o segundo encantamento da Bomba Sombria, necromante da Rocha Negra, Elite, morto-vivo, nível 87 HP, 87.000 defesa, 450. Esses necromantes mortos-vivos eram apenas esqueletos enrolados em pele, e eram extremamente magros e secos. Suas duas órbitas oculares tinham chamas malignas dançando dentro delas, como uma chama horrível. Conjuradores são realmente diferentes. Zhang Yang suspirou levemente. Elites comuns de nível 80 ou mais, como soldados esqueletos e zumbis, só podiam causar dano entre 500 e 600, mas esse necromante pode causar mais de 2.000 pontos de dano. Felizmente, embora o dano em Zhang Yang tenha sido bastante alto, esses necromantes não se reuniram em grupo. Todos estavam espalhados pelo lugar. Portanto, só podiam ser eliminados um a um. Como essa área era um ambiente fechado, apenas Zhang Yang podia levar o item, enquanto An Shui e Wei Yan tinham que desmontar de seus animais de estimação e seguir a pé. Para os três, seria mais eficiente atrair os monstros para um só lugar e matá-los todos de uma vez. Zhang Yang aproveitou o terreno especial da passagem que se estendia à sua frente. Ele atraiu dezenas de necromantes e conseguiu controlar bem sua agressividade, e então usou a parede para fugir de sua vista, reunindo os monstros na entrada de uma câmara de caixão. Lá, ele começou sua sequência de assassinatos com suas habilidades de área. Capturar tantos monstros ao mesmo tempo, especialmente quando sua defesa era inútil contra esses monstros do tipo conjurador, dava muita pressão para An Shui. A parte boa era que Zhang Yang tinha muitas habilidades que salvavam vidas, como cura do berserker, muro de escudo, sangue da vida. Ele podia simplesmente ativar as habilidades em turnos para sobreviver enquanto matava os monstros, porque essas habilidades tinham tempo de recarga curto. Então seria um desperdício não usá-los. Ao passarem, as câmaras dos caixões foram limpas dos monstros imundos, e Zhang Yang pegou 2 pedaços de musgo zumbi pelo caminho. Infelizmente, não havia sinal da receita para poções zumbis. Zhang Yang só pôde soltar um suspiro e esperar por outra chance. Não havia como saber quantos andares havia na tumba de Lune. Como eles só conseguiram coletar 10 peças de osso do necromante, o que era apenas um terço do valor que deveriam coletar. Então, eles avançaram mais fundo na área. Depois de pouco tempo, os três chegaram ao andar mais profundo da área inferior. Um conjunto de escadas de pedra os levava para baixo, mas eles só conseguiam ver até 20 degraus antes do corredor virar uma esquina, fora de sua vista. Só Deus sabe o que estava esperando do outro lado daquela esquina. Zhang Yang e as damas seguiram as escadas até a esquina. Depois de pouco tempo, eles chegaram a um novo andar da caverna da tumba, o segundo andar. A vista permaneceu a mesma, sendo a mesma em longo corredor, com muitas câmaras de caixões em ambos os lados. Vamos começar a limpar os monstros e encerrar isso. Uma hora depois, o segundo andar dos monstros havia sido completamente limpo. Mas dessa vez foram tratados muito pior. Eles conseguiram apenas 9 partes da missão do item. Descendo mais fundo na caverna do túmulo, os três chegaram ao terceiro andar da área e começaram sua operação de limpeza.
Aos poucos, o número de osso do necromante finalmente aumentou de 19 peças para 20, depois 25 e, finalmente, 29. E agora? Esta é a última câmara do caixão. Se não conseguirmos a última peça do item da missão, teremos que esperar até os monstros reaparecerem. Weir encarou a escuridão infinita da passagem e suspirou. Como já haviam chegado ao fim da passagem, só havia uma última câmara de caixão que ainda não havia sido limpa. Então, se não conseguirem pegar a última peça do item da missão, terão que voltar até o primeiro andar da caverna da tumba e esperar os monstros reaparecerem. Ei! Humanos! Fantástico! E maravilhoso ver alguns humanos aqui embaixo. Bem no canto da câmara do caixão, havia um anão de barba vermelha lutando contra 7 necromantes ao mesmo tempo. Seus pontos de vida estavam baixos. Ele ficou tão feliz ao ver Zhang Yang e as damas que imediatamente gritou por socorro de alegria. É aquele martelo selvagem do reno. Rino Eldamer é o mesmo saqueador de tumbas, que está sempre se metendo em encrenca. Ele era o anão que dava aos jogadores um colar que lhes concedia a imunidade a efeitos de habilidade. Esse anão estava realmente amando o trabalho demais. Ele acabara de sobreviver ao túmulo do desespero, e agora ali estava ele, cavando problemas no túmulo de Lune. Bem, ele era realmente um arqueólogo apaixonado. É igual a Merlin de seu talento de ser capturada. Esse NPC aqui está sempre em risco de ser morto a golpes pelos mortos-vivos. Zhang Yang ativou carga e colidiu com os necromantes, e então ativou sua fúria de sangue, aumentando seu ponto de fúria em 30 pontos, seguido por uma onda de explosão. Brum! Uma onda de choque foi emitida sobre os monstros, atordoando os 7 necromantes enquanto infligia a cada um deles valores de dano de menos 1088. O efeito especial da Espada do Devorador Purificador entrou em ação e fez seu trabalho, causando mais dano aos necromantes. E de novo. Após o efeito de atordoamento de 4 segundos, os necromantes ficaram com no máximo 3.000 pontos de vida. Todos choravam de raiva e se viraram para Zhang Yang enquanto começavam a lançar suas bombas das sombras. Graças a Deus. Rino Eldamer rapidamente tirou um curativo e se curou. A forma como ele se curou mostrava que ele já fazia isso tantas vezes que conseguia fazer dormindo. Weir avançou e entrou na batalha. Ela se aproximou dos monstros e começou a atacar os necromantes como uma garota louca. Após apenas um breve momento, os 7 necromantes foram reduzidos a pó, e felizmente, a peça final do osso do necromante finalmente apareceu. Uau, vocês são realmente bons. Rino Eldamer não poupou em agradecer a Zhang Yang e as damas. Então se virou e amaldiçoou os monstros, esses pedaços impenetráveis, cabeça dura e sem mente de necromantes. Eles já estão mortos, mas pareciam ainda estar guardando algum tipo de tesouros preciosos aqui. Não é como se eles pudessem comer ou algo assim. Depois de cuspir e xingar por um tempo, Rino Eldamer se virou para Zhang Yang e as senhoras. Ei, vocês querem fazer um troco? Eu te dou 10, não, 20 peças de ouro. Esse anão de barba ruiva disse isso como se fosse quebrar a carteira. Não posso. 20 moedas de ouro é pouca demais. Você deve nos dar pelo menos 15 peças de ouro. Weir balançava a cabeça e disse. Fechado. Rino Eldamer respondeu rapidamente. Zhang Yang. Ain Shui. Jing. Rino Eldamer te deu uma missão. Ei. Você está contratado. Aceitar ou recusar? Os 3 aceitaram a missão ao mesmo tempo. Ei. Você está contratado. Dificuldade, C. Descrição. Escoltar Rino Eldamer para fora da tumba. Se Rino Eldamer morrer, a missão será considerada fracassada. Conclusão. Escolta Rino Eldamer para fora da tumba a 01. Espera só um segundo. Rino Eldamer correu até a parte de trás de um caixão e tirou uma mochila maior que ele. Ele então colocou a mochila nas costas devagar com cuidado e disse. Certo, vamos lá. Morpeg. Legendary Guardian Capítulo 407. Os guerreiros espartanos. Rino Eldamer seguia de perto o grupo com sua grande mochila nas costas. Toda vez que passavam por uma câmara de caixão, ele olhava ao redor intensamente, como se temesse que monstros pudessem pular do quarto e levar sua preciosa mochila. Como não precisaram lutar contra outros monstros pelo caminho, chegaram ao segundo andar da caverna do túmulo em pouco tempo. Tum, tum, tum. Ouviram-se passos vindos da frente. Zhang Yang e as damas trocaram olhares e pararam abruptamente.
Em pouco tempo, um grupo de 5 apareceu bem diante de Zhang Yang e das damas. Eles tinham um tanque, uma curandeiro e 3 atacantes. Era um grupo padrão formado para completar uma missão. Ao ver Zhang Yang e as damas, os 5 também pararam. Eles estavam claramente cautelosos, enquanto lentamente sacavam suas armas e se preparavam. Em mapas do mundo aberto, era uma ocasião normal em que jogadores ruins matavam e roubavam grupos mais fracos. Então, na verdade, foi sábio que fossem tão cuidadosos. Por que estamos parando? Rinho Damer olhava para a estrada enquanto caminhava, e bateu no traseiro da menininha. O Eianero ficou furioso e o chutou para o lado como uma bola. Lá, o martelo selvagem do Reno caiu bem no meio de Zhang Yang e do grupo de 5. Hã? Esse é o NPC. Os 5 gritavam ao mesmo tempo, balançando suas armas prontos para atacar Rinho Damer. Claro, Zhang Yang não deixaria eles despedaçarem o NPC, já que esse NPC faz parte da missão deles. Ele correu até a frente do NPC e sacou sua espada, se preparando. Ei, irmão! Não queremos fazer mal a vocês, disse um dos guerreiros espartanos chamado Guerreiro Espartano, um guardião. Ele parecia o líder do partido. Com uma mão levantada, ele impediu os companheiros de atacar. Esse NPC é o alvo que precisamos matar para completar nossa missão. Por favor, saiam da banda e nos deixem fazer nosso trabalho. Spartan Warrior então disse, olha, irmão. Esse NPC vai reaparecer em pouco tempo. Você pode refazer a missão depois. Ain Shui foi provocado pela ideia. Então por que vocês não nos deixam completar nossa missão primeiro, e depois voltamos para pegar o NPC depois que ele reapareceu? Que tal? Guerreiro espartano, não perca nosso tempo com eles, apenas mate todos. Um dos guerreiros espartanos chamado Congelando de Coração, um ladrão, resmungou impaciente. Spartan Warrior acenou com a mão e disse, congelando de coração, violência não é a resposta para tudo, então não diga sempre a palavra matar. Embora tenha dito isso, ainda olhou para Zhang Yang com um olhar mortal. Zhang Yang então disse, amigos, tenho uma proposta. Por que você não vem com a gente? Nossa missão é escoltar o NPC para fora da tumba. Então, depois que terminarmos nossa missão, você pode seguir em frente e matar o NPC e completar sua missão também. Vocês não vão ficar por aqui, né? Isso não só vai economizar seu tempo, mas também, todos nós conseguimos o que queremos. Não soa bem? Ele foi muito sincero ao fazer a proposta, tentando agradar a todos. Bem, sua proposta era realmente uma solução perfeita para ambas as partes, porque Zhang Yang não queria causar confusão. Mas sua sinceridade virou um ato de fraqueza para o grupo de 5. Então um deles, chamado 10 vezes de grama, um conjurador, disse, então, vocês querem que ajudemos vocês a escoltar o NPC para fora da tumba de graça? Continue sonhando. Spartan Warrior caiu na risada e disse, digo, temos 5 aqui, e são apenas 3. Não tem como você vencer, então é só entregar o NPC, e nada de mal vai acontecer. Então, não faça nada estúpido que se arrependa. Vai acabar perdendo todos os pontos de experiência que tem à mão. Eles desperdiçaram tanto do nosso tempo aqui. Não vai ser tão fácil para eles recuarem agora. Outro chamado Sacrificador da Boca Invencível, um cavaleiro sagrado voltou sua atenção para Anshu e Weiner, e começou a escanear seus corpos. No mínimo, essas duas lindas damas precisam nos mostrar algumas habilidades delas para nos entreter. Fazendo um striptease. Zhang Yang ficou furioso com as palavras, mas tentou se acalmar e manter a expressão neutra. Embora ele tenha se tornado um rei que governava o jogo sem querer, ele nunca deixaria ninguém humilhar ou amaldiçoar os membros do grupo, especialmente as meninas e mulheres. Ele sacou sua espada e avisou, cuidado, palavras são a causa de uma tragédia. Os 5 riam, e o último membro do grupo chamado Preguiça Desleixada, um caçador, disse, eu diria, irmão, você é muito divertido, no sentido de engraçado. Você realmente acha que vocês 3 têm chance contra nós 5? Quem você pensa que é? Um golpe de espada? Ou você é Zanyu? Anshu e Weiyan não puderam deixar de sorrir ao ouvirem o que Preguiça Desleixada acabara de dizer. Zhang Yang soltou um suspiro alto e disse, eu sou Zanyu. Nem um golpe de espada. Os 5 membros dos guerreiros espartanos se olhavam em silêncio, e então caíram na risada, pressionando as mãos contra o estômago. Era óbvio que eles não acreditavam em Zhang Yang, pensando que Zhang Yang estava apenas se gabando.
Bem, era compreensível. Porque o número de jogadores no servidor da China tem aumentado ultimamente, e já havia chegado a 10 milhões de jogadores por enquanto. Então, poder encontrar um jogador famoso, especialmente número 1 de todo o servidor da China, é como ganhar uma loteria de 5 milhões de dólares. Wei Yan pegou seu machado gigante e disse, porque ainda estamos desperdiçando nossa preciosa saliva com eles. Só ferra com eles. A mocinha está animada. Mas eu gosto. 10 vezes de grama olhava para a garotinha com seus olhos pervertidos. Desgraçado. Wei Yan soltou um rugido de raiva, ativou sua carga, e colidiu com 10 vezes de grama. Com um golpe de força total de seu machado gigante, ela cortou aquele pervertido sem demonstrar remorso. Menos 9,471. Um momento depois, quando o machado passou, sangue escorreu como uma bela fonte do corpo de 10 vezes de grama. Seus pontos totais de vida eram apenas cerca de 20 mil. Então, depois desse ataque, ele só ficou com 2/3 da barra de vida. Ah, mamãe! Essa garota é incrivelmente forte. Os 5 começaram a entrar em pânico ao ver o valor de dano que apareceu bem em cima dos companheiros do grupo. O valor de dano era simplesmente assustador. Zhang Yang também os atingiu com um charge. Ele então ativou Fúria de Sangue, e os cortou com sua Espada do Devorador Purificador, aumentando seus pontos de fúria com seu ataque. A próxima coisa que os 5 notaram foi Zhang Yang ativando seu Varredura Horizontal sobre eles. Naquele instante, todos os 5 foram atingidos com valores de dano que variavam de 7.000 a 8.000. Infelizmente, havia apenas 5 alvos, então o efeito especial da espada de Zhang Yang não foi ativado. Wei Yan riu como uma louca e ativou sua Fúria de Sangue, também, seguida por um poderoso Fenda de Tornado. Os guerreiros espartanos foram todos atingidos com valores de dano de 17.000 naquele instante, logo após serem atacados por Zhang Yang. Após sofrer os danos da combinação de Varrimento Horizontal e Fenda Tornado, exceto o guerreiro espartano, o tanque guardião, os 4 membros restantes do grupo foram eliminados instantaneamente. Assim, do nada. Não tinha como evitar. A passagem era estreita demais para que os guerreiros espartanos pudessem realizar qualquer formação ou tática. Além disso, Zhang Yang e Wei Yan colocaram toda a pressão, tão rápido em seus ataques, que nem conseguiam processar o que acabara de acontecer com eles. Os 2 ataques aconteceram quase ao mesmo tempo, sem dar chance nenhuma de reação. Spartan Warrior olhou ao redor e percebeu que era o único de todo o grupo ainda respirando, e sua expressão facial ficou muito interessante de se ver. Muito divertido de se ver, no melhor dos casos. Que golpe doloroso no traseiro. Isso foi simplesmente irônico e ultrajante. Eles ainda estavam se exibindo e fazendo piadas diante de Zhang Yang e das moças, e agora, as coisas mudaram de repente em um instante. Resumindo, o tempo pode mudar rápido. A breve batalha terminou quando, Rei Urso de Orelhas, soltou um rugido e cravou sua pata no peito do guerreiro espartano, infligindo àquela pobre alma um dano de cerca de 4.000, e com outra ativação de uma habilidade, o pobre guerreiro espartano foi enviado direto de volta ao cemitério. Mais tarde, Spartan Warrior e seus outros 4 membros do grupo se encararam com expressão impotente no rosto. Ah, certo. Agora eu lembro. Esse guardião tem um rosto familiar, ele realmente parece com Zanyu. De repente, Preguiça Desleixada bateu no próprio colo e disse: Que azar, cara. Na verdade, encontramos o petroleiro número 1 de todo o servidor da China enquanto tentávamos completar uma missão. Então, vamos completar a missão ou não? Completa, seu traseiro. Você não viu os vídeos da competição ou algo assim? Zanyu tem uma habilidade proibida poderosa que pode bombardear qualquer um num raio de 2 milhas de onde ele está. Essa habilidade pode causar 20.000 pontos de dano a todos os alvos ao alcance. Quão poderoso é isso? E o que podemos fazer contra ele? Levar seu irmãozinho. Caramba, nem meu irmãozinho é tão forte assim. Vamos usar o seu. Ai, esquece isso por enquanto, é melhor a gente esperar um pouco. Depois de completarem a missão, deveriam partir. Vamos voltar para matar aquele NPC estúpido. Bem, a força das habilidades combinadas, Céu da Nevasca e Orvalho da Luna, foi exagerada quantas vezes por só Deus sabe quantos jogadores que não sabem a verdade por trás delas. Mas ainda há vantagens sobre isso. Pelo menos pessoas normais não ousam tentar conter o avanço de Zhang Yang e o salvam de muitos problemas.
Zhang Yang guardou sua espada e escudo e se virou para Hinel Damer. Pare de fingir estar morto e levante agora. Só então o anão de barba vermelha rastejou e se levantou novamente. Então ele sorriu culpado e disse, eu estava nervoso demais agora há pouco. Você deve saber que nós, anões, somos guerreiros naturais, guerreiros destemidos em todas as terras. Não vamos piscar nem o perigo aparecer. Seja uma onda gigante de espadas ou um mar de vulcões, ou qualquer tsunami que eles digam ser. Ele continuou tagarelando enquanto seguia Zhang Yang por trás. Depois de pouco tempo, os quatro chegaram à entrada do túmulo e saíram imediatamente. Finalmente, a luz do sol, embora o dia estivesse sombrio. Ei, ótimo trabalho. Hinel Damer apertou a abertura da mochila e disse, que os deuses dos titãs te abençoem. Jing. Você completou uma missão. Ei. Você está contratado. Adquiri 4 milhões de pontos de experiência. Jing. Você adquiriu 15 moedas de ouro. Logo depois que o anão de barba ruiva terminou suas palavras, ele começou a correr apressado, e só Deus sabe como ele consegue correr tão rápido com aquela mochila enorme nas costas. Certo, hora de entregar os itens da missão para o Kili de Lã pelas recompensas. Os três invocaram seus montarias, e seguiram o caminho de onde vieram. Meu respeitado velho. Estamos de volta. Wei Yan tirou todo o osso do necromante, e jogou bem na frente de Kili de Lã. Muito bem. Maravilhoso. Você completou outra missão sem falhas. Kili de Lã sorriu de alegria e disse, os deuses têm observado, vocês são realmente aventureiros corajosos e destemidos, lanças da própria justiça. Jing. Você completou uma missão, eliminar os necromantes, adquiriu 4 milhões de pontos de experiência. Depois de completar 2 missões em uma rolagem, eles já haviam acumulado um total de 8 milhões de pontos de experiência. Imediatamente, os três preencheram uma grande parte da barra de pontos de experiência. Kili de Lã guardou todos os ossos do necromante, e disse, aventureiros, vocês eliminaram a maioria dos mortos-vivos desta área. No entanto, enquanto o Xamã Mordoro viver, sua criação interminável dos mortos-vivos condenará esta terra mais uma vez. 3 meses, mais 3 meses e esta terra que você trabalhou tanto para limpar será invadida por essas criaturas mortas-vivas mais uma vez, e quebrará a paz que você construiu nesta terra por enquanto. Aventureiros, vocês devem livrar a fonte de tudo isso, matar o Xamã Mordoro para garantir a paz desta terra. Jing. O guardião do túmulo Kili de Lã te deu uma missão, eliminar o Xamã Mordoro. Aceitar ou recusar? Aceite. Zhang Yang assentiu e disse, Senhor Kili de Lã, fique tranquilo de que vamos eliminar esse Xamã Mordoro e trazer verdadeira paz a esta terra. Então, conto com vocês, meus bravos aventureiros. Kili de Lã se curvou para Zhang Yang e as mulheres enquanto lágrimas começavam a cair de seus olhos. Eliminar o Xamã Mordoro. Dificuldade. Descrição. O guardião do túmulo Kili de Lã pediu que você matasse o Xamã malvado Mordoro e trouxesse o coração perverso de volta para ele como prova de que você matou o Xamã maligno. Guerreiros, Mordoro é muito poderoso. Por favor, tragam mais amigos. Dica. O Xamã Mordoro pode ser localizado no Palácio dos Mortos-Vivos, no local mais profundo do cânion da Rocha Negra. Conclusão. Retorno a Kili de Lã com o coração de Mordoro 01 recompensa. Manopla da Glória. Gangue da Glória, armadura pesada amarelo-dourada, defesa, mais 40 vitalidade, mais 134 força, mais 54 agilidade, mais 27 equipar, absorve 104 de dano quando atingido, não identificado, nível obrigatório, 80. Esse par de manoplas tinha um conjunto de atributos semelhante ao manopla dos espíritos da Terra que Zhang Yang tinha agora. Esse deve ser o melhor conjunto de desafios que existiu. Antes de Zhang Yang conseguir colocar as mãos nos Gauntlets Titã. Embora esses Gauntlets ou Flori não tivessem utilidade para Zhang Yang, ele pode vender tudo e com certeza conseguir um bom preço. Embora equipamentos possam ser vendidos por moedas de ouro, An Shu e Wei Yan não se interessavam por esse tipo de forma de ganhar moedas de ouro. Eles preferiam pegar moedas de ouro nas mãos e contá-las uma por uma com as próprias mãos. Eles saboreavam esse tipo de sensação. Os três montaram seus próprios montes, e partiram para a área mais profunda do Canyon Black Rock. E coincidentemente, eles realmente encontraram os guerreiros espartanos mais uma vez. Ver Zhang Yang e as senhoras os fez correr na direção oposta sem nem olhar para eles,
nenhuma vez, e desapareceram em um instante. Seus rostos mostravam tudo, estavam assustados e não queriam morrer de novo. Zhang Yang riu e disse, menina, olha o que você fez com eles com essa cara feia. Eles nem ousaram olhar para você antes de fugirem, nenhuma vez. Ah! Pui! Eles tinham medo de você. Eu não. Tudo bem? Wei Yan não aceitou ser zoado por Zhang Yang e fez uma careta engraçada para Zhang Yang, seu cavalo feio. Black Rock Canyon era uma área vasta. Enquanto os três avançavam por quase uma hora sem parar, finalmente chegaram ao fundo do cânion. O que vinha diante de seus olhos era um grande palácio feito de materiais metálicos. O palácio se erguia alto, com uma vista magnífica, transmitindo uma impressão tão sagrada que eles se sentiam sacrílegos. Zhang Yang, An Shu e Wei Yan ficaram curiosos. Um palácio tão sagrado é na verdade o covil dos mortos-vivos? É assim que chamam de ninho de pardal ocupado por pombos. A resposta era muito óbvia, bem diante dos olhos deles. Havia muitas criaturas mortas-vivas vagando pela entrada do palácio. Havia esqueletos de ossos desbotados, zumbis podres e alguns necromantes de túnicas pretas. E eles gemiam com vozes baixas e assustadoras aleatoriamente enquanto vagavam. O número de esqueletos de ossos desbotados era o maior entre todos, enquanto o número de necromantes de vestes pretas era o menor, parecendo menos de 1% dos monstros que vagavam por aí. Zhang Yang deu um tapinha em Wei e avançou em direção aos monstros perto da entrada do palácio. Hora de trabalhar. Ao lançar uma lança de obliteração em um zumbi próximo, ele atraiu o zumbi para perto. Raul! O zumbi soltou um rugido furioso no momento em que foi atingido, então levantou os braços e avançou furiosamente contra Zhang Yang. E, devido ao efeito da geração encadeada do sistema, 2 soldados esqueletos mais próximos daquele zumbi também foram puxados para a batalha, e juntos correram em direção a Zhang Yang com seus pés esqueléticos. Zhang Yang riu e disse, garotinha, atraia mais alguns monstros para mim. Beleza. Wei Yan respondeu, e também lançou uma lança de obliteração em um dos soldados esqueléticos. Raul! Os soldados esqueletos rugiram e começaram a avançar de longe contra Wei Yan. Mas foi realmente uma pena para a garotinha, pois um dos monstros que o soldado esqueleto havia convidado era um necromante. Logo depois disso, o necromante mirou na garotinha e começou a entoar o feitiço de bomba sombria. Zhang Yang lançou seu golpe de trovão nos 3 monstros que perseguiam Wei Yan e os puxou para perto dele. Mas ele não podia fazer nada contra o necromante, que estava muito longe dele. Chofe! O necromante disparou uma bomba sombra em Wei Yan, causando um dano de menos 5.127. Ei! Tanque de novato! Rápido, quitei o monstro direito. Embora a garotinha estivesse montada em seu animal de estimação, aumentando seus pontos máximos de vida para quase 50.000 pontos, ela não estava acostumada a ter um monstro mirando nela na presença dele. Ela começou a gritar alto, seu tanque novato! Você está deixando o monstro me machucar. Tanque de novato! Zhang Yang caiu na risada e disse, o monstro que você escolheu para atrair é uma má escolha. Ah! Ele fez quiting dos monstros e começou a dar alguns passos para trás. Desde que ele consiga sair do alcance de ataque do necromante, o monstro irá automaticamente persegui-lo. E, desde que separasse os monstros que estava afastando dos monstros que vagavam pela área, não precisava se preocupar em atrair bagagem indesejada. Notas TL 1. O ninho do pardal é ocupado por um pombo, para ocupar o que pertence a outros. Aqui, significa que o exército maligno de mortos-vivos ocupou o palácio e o transformou em seu próprio covil. Continua. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 408, Livro das Experiências. Foi realmente uma pena que as habilidades duplas, Céu da Nevasca e Orvalho da Luna, ainda estivessem em um período de recarga. Ou então, poderiam ter quitado os monstros de toda a área e desencadeado o inferno sobre eles com as habilidades pares. A quantidade de pontos de experiência que eles poderiam ter adquirido com isso certamente teria sido considerável, e teria sido uma experiência muito satisfatória. No entanto, Zhang Yang só conseguia franzir a testa sempre que pensava nisso. Aquele golpe de espada e Liu Wei são realmente 2 sós de sorte das praias. Eles realmente conseguiram colocar as mãos em 2 conjuntos de habilidades impares. Embora um conjunto de habilidades pareadas tenha um período de recarga muito longo,
Se usado com sabedoria, cada conjunto de habilidades pareadas pode causar um inferno nos monstros de uma área e expirar um mar de pontos de experiência para os jogadores. Então, Zhang Yang podia prever que Oni Sword Stroke definitivamente subiria de nível e alcançaria Zhang Yang. No entanto, Zhang Yang ainda tinha uma arma celestial, que é a Espada do Devorador Purificador. O efeito especial dessa Espada do Devorador Purificador, após absorver o efeito especial da Espada Enigma Sombria, transformou a própria espada em uma nova geração de arma lendária em área. A alta defesa de Zhang Yang ajudou a ativar o efeito especial da Espada do Devorador Purificador, pois isso o manterá vivo tempo suficiente para isso. Se outros jogadores tentassem envolver multidões inteiras de monstros como ele fez, nunca teriam sobrevivido tempo suficiente antes que o efeito especial da espada pudesse decolar. Ser capturado por tantos monstros ao mesmo tempo. Melhor não falar de grindar primeiro. Esses jogadores normais não sobreviveriam mais que alguns segundos, e seriam despedaçados em frações de segundo. Pac, pac, pac. Em poucos segundos, os monstros caíram no chão um após o outro, bem antes de Zhang Yang e Wei Yanger, e eles deixaram cair inúmeras moedas de cobre e um pouco de seda. Os três não limparam a área, apenas tentaram abrir um caminho para que entrassem no palácio. Então eles só eliminam os monstros que estavam no caminho para o palácio. O motivo era simples, porque o objetivo principal deles era matar o chefe, o Xamã Mordoro, nada mais. Eles não precisam passar por todo o trabalho de lutar contra todos os monstros da área. Em pouco tempo, eles já haviam entrado no palácio. O número de monstros dentro do palácio era surpreendentemente pequeno, mas todos eram cavaleiros da morte montados em cavalos de batalha. Zhang Yang soltou um suspiro e disse: "Eu realmente odeio esse tipo de monstro." Esses cavaleiros da morte tinham uma habilidade chamada Golpe da Morte, que pode dobrar o dano causado aos alvos, e se o jogador não tiver sorte naquele dia e o golpe se tornar um ataque crítico, o dano será 4 vezes maior. Olha só quem fala, eu que deveria reclamar, né? Eu é que deveria estar estressado porque preciso curar vocês. Não você. Ain Shui bufou depois que ela reclamou. Eu estava sendo atencioso com você, por isso disse que não gosto desses monstros. Zhang Yang sorriu para ela. Bem, pelo menos você ainda tem um coração. Wei Yan não aguentou mais e disse: "Vocês dois estão sendo tão doces que eu quase vou vomitar. Por favor, vai arrumar um quarto e pare de me enojar. Seu ratoinho." Ain Shui lançou um olhar frio para a garota. Zhang Yang avançou contra um cavaleiro da morte com grandes passos. Cavaleiros da morte podiam montar em um cavalo não importando onde estivessem, mas um jogador não pode. Essa área do palácio era considerada um ambiente interno. Então, os três foram obrigados a desmontar e seguir a pé. Como Zhang Yang havia se afastado adequadamente do Cavaleiro da Morte, ele disparou um tiro de lança da obliteração contra o único Cavaleiro da Morte que havia se aproximado. Após o golpe atingir o inimigo, o Cavaleiro da Morte avançou montado em seu cavalo de batalha, Cavaleiro da Morte da Rocha Negra, Elite, morto-vivo, nível 88 HP, 200.000 defesa, 900. Que conjunto poderoso de atributos esse monstro tinha ali. É 2 vezes melhor que as estatísticas de atributos dos monstros Elite normais. Almas vivas, devem morrer. Uma voz baixa veio de dentro do elmo metálico do Cavaleiro da Morte. Esse Cavaleiro da Morte então ergueu sua espada e a balançou em direção à cabeça de Zhang Yang. Menos 986. Quando a espada cortou Zhang Yang, ele foi atingido com um dano que quase chegou a 1000. Elites não dadas, como os soldados esqueletos e os zumbis por aí, só podiam causar cerca de 500 de dano a Zhang Yang com cada ataque. Então, esse Cavaleiro da Morte pode causar o dobro do dano que aqueles elites poderiam causar. E esse ataque nem era o Golpe da Morte. Claro, Zhang Yang não precisava se preocupar com tão pouco dano, porque no fim das contas, era apenas um monstro de elite. Sua ameaça era muito menor do que a ameaça que os chefes Amarelo Ouro e Violeta Platina representavam para Zhang Yang. Zhang Yang é forte o suficiente para derrotar sozinho um chefe amarelo ourado, então não há motivo algum para ele temer um mero Cavaleiro da Morte de elite. Clang clac clang clang. Zhang Yang e Wei Yan eram como predadores cortando suas presas, com todo o seu corte e desmontagem. Com facilidade, eles derrubaram o monstro, e ele desmaiou no chão e largou algumas moedas de um pedaço de papel amarelado.
Wei Yan viu e agiu muito rápido, e pegou tanto as moedas quanto a folha de papel. Ela não perderia nada, é claro. Quando a garotinha deu uma olhada rápida na descrição da página de papel, seu rosto se encheu de alegria no instante. Depois, rapidamente guardou a página de papel na mochila. Zhang Yang não resistiu à curiosidade sobre o que diabos a garotinha tinha colocado na mochila. Então perguntou: menininha, que coisas antes você acabou de colocar na mochila? Por que você está sendo tão misterioso? Não vou te contar. Wei Yan mostrou a língua para Zhang Yang, seguida por um som estranho e engraçado de provocação. Zhang Yang não se importou muito com isso, e continuou a fazer Qi matar os monstros. No processo de matar 7 Cavaleiros da Morte, um total de 3 dessas folhas de papel caíram dos monstros mortos, e foram capturadas e guardadas na mochila da garotinha. Zhang Yang estava ficando cada vez mais curioso e se interessou para descobrir do que se tratava tudo aquilo. Então, logo depois que mataram mais 3 Cavaleiros da Morte e a 5ª folha de papel caiu, Zhang Yang estava um passo à frente da garotinha e pegou o papel do chão antes que ela pudesse alcançá-lo. Ei, tanque novato! Esse é meu. Devolve. Wei Yan se sentiu ofendido e começou a fazer barulhos sobre isso. Zhang Yang olhou bem para a descrição do papel e entendeu por que a garotinha estava sendo tão insistente em pegar todas as folhas de papel. Página residual para iniciantes do livro de experiência. Uso. Combine 10 páginas do livro de experiência residual para iniciantes com livro de experiência para iniciantes. Cada livro de experiência para iniciantes pode conceder 1 milhão de pontos de experiência. Você é uma garota tão egoísta, garotinha. Você realmente tentou guardar tudo isso para você? Zhang Yang disse. Ei! Wei Yan mostrou a língua para Zhang Yang novamente, como de costume. An Shui então percebeu e disse: ah, então se um jogador for rico o suficiente para gastar dinheiro no jogo, e com esse livro de experiências, ele pode subir de nível 0 a nível 300 no instante, certo? Zhang Yang balançou a cabeça e disse: você vai descobrir que é impossível fazer isso em breve. Ele passou a página residual para a menina e a ajudou a coletar as 5 páginas restantes para que depois pudesse combiná-las em um livro de experiência para iniciantes. A taxa de drop deste livro de experiência residual para iniciantes não foi nada baixa. Eles pegaram as 5 páginas restantes necessárias após matar mais 10 Cavaleiros da Morte. Depois de juntar todas as 10 páginas ao todo, Wei Yan as juntou, e naquele instante, um feixe de luz ofuscante passou e as 10 páginas restantes em suas mãos se transformaram em um livro completamente amarelado, que parece meio antigo, mais antigo, livro de experiência para iniciantes, consumível, uso, imediato te dá 1 milhão de pontos de experiência. Tempo de recarga, 72 horas. Qualquer uso de um livro de experiência fará com que todos os outros níveis diferentes de livros de experiência entrem no mesmo período de recarga. Nível necessário, nível 80 que decepção. Esse livro só pode ser usado uma vez ao dia. Wei Yan suspirou. Sim, o tempo de 72 horas no jogo equivalia a 24 horas em tempo real. Zhang Yang sorriu e explicou: claro, é natural organizar assim. Caso contrário, se um jogador rico conseguir esse livro, ele ou ela pode simplesmente tocar no livro e subir direto para o nível 300. Com um conjunto completo de equipamentos de armadura amarelo-dourado, o jogador pode dominar todo o servidor, não só na China, mas no mundo inteiro. Ele ou ela vai se tornar forte o suficiente para derrotar qualquer chefe do jogo. E isso tornaria o jogo tão injusto com os outros jogadores. Falando em rico, você não é rico agora. An Shui curvou os lábios e disse: isso mesmo, tanque novato. Quanto dinheiro você tem agora? Quero dizer suas propriedades, dinheiro e tudo mais. Wei Yan fez os olhos brilharem com estrelas no momento em que falou sobre dinheiro. Para ser honesto, nem eu tenho tanta certeza. Zhang Yang balançou a cabeça. Agora que o número de jogadores acima do nível 50 estava aumentando, a renda que ele ganhava com o território era inimaginavelmente alta, e ele ainda tem sua loja de Little Merchandise. Ainda assim, os ganhos dos Little Merchandise podiam ser comparados aos ganhos do círculo de teletransporte colocados bem no território. No entanto, o ganho daquela loja era infinito, e o número definitivamente não era pequeno. Wei Yan bateu, livro de experiência para iniciantes, contra seu corpo, e um feixe de luz dourada percorreu todo o seu corpo. Assim, de repente, ela adquiriu 1 milhão de pontos de experiência imediatamente.
Embora o valor não fosse tão grande assim, era de graça. Seria uma perda não aceitar, já que é grátis. Além disso, é preciso derrotar pelo menos 120 monstros Elite de nível 85 só para obter essa quantidade de pontos de experiência. Então, deve valer a pena ganhar essa quantidade de experiência de graça. Os três avançaram e mataram cerca de 50 a 60 Cavaleiros da Morte pelo caminho. Eles conseguiram reunir páginas suficientes para combinar o segundo e o terceiro livro de experiência para iniciantes, e uma foi dada a An Shui enquanto a outra foi entregue a Zhang Yang. Mas esses eram todos os Cavaleiros da Morte que haviam surgido no palácio. Eles já tinham ficado sem Cavaleiros da Morte para matar depois de conseguirem mais 3 páginas do livro de experiência residual para iniciantes. Então eles substituíram seus alvos pelas abominações que espreitavam ao redor. Abominação da Rocha Negra, Elite, morto-vivo, nível 88 HP, 200.000 defesa, 900 An Shui não pôde deixar de se surpreender. Esses monstros são muito mais fortes do que os que estão fora do palácio. Zhang Yang apenas assentiu para concordar. Então, tudo voltou ao normal. Ele lançou uma lança da obliteração em uma das abominações da Rocha Negra para iniciar o massacre deles. Raul. Aquela abominação da Rocha Negra soltou um rugido e virou seu corpo gordo e distorcido em direção a Zhang Yang e avançou. Essa abominação tinha uma barriga rompida e vazando que expôs seus intestinos e órgãos internos, e havia algum tipo de líquido verde pingando pelos buracos em sua barriga. Enquanto os monstros avançavam, a gosma esverdeada rastejava pelo chão e derretia sua superfície. Havia um cheiro podre no ar que enojaria qualquer um que respirasse o cheiro. Era absolutamente nojento. Esse monstro estava equipado com um efeito de aura que se espalhava por um raio de 20 metros, causando dano a todos os alvos dentro do alcance efetivo por 2.000 de dano da natureza a cada 2 segundos. O corpo desse monstro parecia protegido por uma camada de névoa esverdeada que se espalhava ao seu redor. Zhang Yang investiu contra o monstro e, com sua espada do Devorador Purificador, ele se fixou no monstro e começou a cortar como louco. Que monstro nojento! Eca! Wei Yan contornou a parte de trás da abominação e começou a canalizar seu dano para ela. Lançar ataques nas costas de um monstro pode evitar sofrer dano dos monstros e também aumentar a taxa de acerto no monstro. Mas, quem diria, a abominação de repente enfiou o traseiro e espirrou um monte de gosma esverdeada na garotinha. A gosma espirrou por toda a menininha de forma educada. Arg, nojo. Pui. Arg. Desgraçado. Wei Yan ficou tão enojada e irritada que começou a gritar como uma Bansei. Ela então ergueu seu machado gigante e aumentou a velocidade para cortar o monstro como uma louca. Ela perdeu o controle. As pilhas de gosma esverdeada no chão eram extremamente perigosas. Quem pisar neles acidentalmente será infligido com um efeito de veneno que causa 2.000 de dano de veneno a cada 3 segundos. Também removeu 1.000 pontos de defesa. É simplesmente absurdo e feroz. Esse tipo de habilidade de aura só deveria ser aplicada a chefes. Isso não é justo. An Shui já começou a reclamar. Se um simples monstro de elite pode ter uma habilidade tão poderosa, como os jogadores vão sobreviver a isso? Não é nada justo. Foi uma sorte que eles tivessem Zhang Yang por perto para atrair esse monstro. Zhang Yang estava equipado com um conjunto quase completo de violeta platina, conjunto de armadura, e tinha um total de 2.280 de defesa. Um tanque comum com um conjunto completo de armaduras amarelo-douradas também teria cerca de 1.000 de defesa. Se algum dia encontrassem um monstro assim com uma aura tão irritante, a defesa deles teria sido reduzida a quase a zero. O petroleiro, o berserqueiro e o urso estavam unindo forças para matar a abominação da Rocha Negra, e não demorou para acabar com ela. Mas, infelizmente, depois de todo o esforço, não havia sinal de nenhum livro de experiência residual para iniciantes. Enquanto avançavam, Zhang Yang enfrentou outra abominação da Rocha Negra, e eles a mataram. Embora o monstro tenha deixado cair várias peças de equipamento cinza prateado, não havia sinais de nenhum livro de experiência residual para iniciantes. Bem, parece que a página residual só seria retirada dos Cavaleiros da Morte da Rocha Negra. Depois de lutar continuamente por quase 1 hora, os três finalmente eliminaram todos os monstros daquele andar do local e finalmente plantaram os pés na câmara principal do palácio. O cheiro dos vivos. Uma voz aguda veio de algum lugar da área. Então,
Duas estátuas gigantes feitas de pedras que estavam na entrada da câmara principal começaram a se mover de repente. Crom, crom, crom. Poeira e destroços caíam das estátuas enquanto as duas começavam a se erguer. Eles estavam em forma humanoide, mas tinham um par extra de grandes asas de morcego nas costas. Eles tinham rostos estranhos e inconfundivelmente demoníacos, com dois chifres na testa. Parecia haver uma incisão entre os dois chifres. Parecia mais um terceiro olho que estava fechado no momento. Gárgula de obsidiana Gilok, amarelo-dourado, morto-vivo, nível 88 HP, 1.760.000 defesa, 1.500, Magueta de gárgula de obsidiana, amarelo-dourado, morto-vivo, nível 88 HP, 1.760.000 defesa, 1.500 excelente. Dois chefes amarelo-dourados apareceram ao mesmo tempo. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 409. As gárgulas de obsidiana pouco antes da batalha começar, Zhang Yang rapidamente desconvocou Ite e convocou a tartaruga mítica. As coisas poderiam ficar difíceis, e ele precisava de mais um petroleiro poderoso ao seu lado. Ei, almas reais, vivas e respirando, entrando neste lugar. Você se lembra há quanto tempo a última alma viva não pisou em nosso covil, Gilok? Majinte falava com uma voz aguda e estranha, e fazia alguns sons estranhos enquanto falava. Gilok fez uma pausa e pensou antes de responder. Deveria ser. Há uns 15 a 16 anos. Então já faz tanto tempo assim? Izei. Majinte de repente desdobrou suas asas e voou para o alto, e a próxima coisa foi voar contra Zhang Yang e as garotas. Isso vai ser muito divertido. Uei. Ah. Majinte, por favor, se contém um pouco aqui. Você está assustando nossos convidados. Pelo menos deixe um vivo para mim. Gilok também batia as asas e começou a voar pelo ar, seguindo o mesmo caminho. Zhang Yang rapidamente ergueu seu escudo bem alto e bloqueou o primeiro ataque de Majinte, cortando sua barriga como se tivesse passado voando. Ag, Majinte foi desviado pelo escudo que Zhang Yang empunhava e sofreu alguns danos. Embora tenha sofrido apenas cerca de 3.000 danos, isso provocou o suficiente. O chefe explodiu e soltou um rosnado ensurdecedor, tentando medir o rosto de Zhang Yang com as garras. Então, qual deles atacamos primeiro? Wei Yan perguntou. Em circunstâncias normais, seria mais sensato focar em derrubar um deles primeiro. Depois de terminar com um deles, os jogadores terão bastante tempo para derrotar o outro chefe. No entanto, no caso de dois chefes aparecerem ao mesmo tempo na mesma fase, pode haver a possibilidade de que, quando um morre, o outro reviva o morto de volta à vida, com a vida cheia, ou algo igualmente desfavorável. Vai saber. Melhor agir do que pensar demais nisso. Zhang Yang decidiu derrotar um dos chefes primeiro, porque não demoraria para eles derrubarem um chefe com apenas 2 milhões de pontos de vida. Zhang Yang marcou Gilok e disse, foque o fogo no chefe marcado primeiro. Certo. Com uma tarefa clara em mãos, Wei Yan começou a agir. Ela riu maliciosamente, pegou seu machado gigante e o balançou vigorosamente sobre o corpo do chefe marcado. A luz brilhava na superfície do machado toda vez que ela o levantava para atacar. Zhang Yang aplicou 5 camadas de defesa aleijada em Gilok primeiro, e depois fez o mesmo com Majinte sempre que era conveniente. Tanto Zhang Yang quanto Wei Yan tinham habilidades de área, então foi sábio aplicar defesa aleijada em Majinte também, pois isso pode aumentar o dano infligido a Majinte. Além disso, a duração da defesa aleijada dura 30 segundos. Enquanto ele continuar esmagando a habilidade no chefe antes que o efeito desapareça, o efeito vai durar para sempre. Mais importante, isso não afeta a eficiência do dano dele. Criaturas vivas insignificantes. Trema diante do poder das trevas. A chama das trevas vai engolir cada canto que existir. Gilok e Majinte rugiam juntos enquanto disparavam feixes de luz esverdeada em Zhang Yang. Jing. Você está com efeito vazio devorador, negro. Se Gilok te acertar, o dano será aumentado em 50%. Jing. Você está com efeito vazio devorador, branco. Se Majinte te atingir, o dano será aumentado em 50%. Num instante, Zhang Yang sofreu 2 efeitos negativos. Menos 10,586. Menos 10,723. Os dois chefes atacaram Zhang Yang e lhe causaram 2 grandes valores de dano. O dano desses 2 ataques pode ser comparado ao ataque de um chefe violeta platina.
Era como se Zhang Yang estivesse sendo atacado por dois chefes Violeta Platinum ao mesmo tempo. Ele percebeu que os malditos efeitos preto e branco eram aterrorizantes, então rapidamente ordenou que, Tartaruga Mítica, focasse seu ataque em Magente. Tartaruga Mítica ativou seu Espírito da Chama e Loucura, que obviamente aumentaram seu poder de ataque como chamas loucas. Depois de atacar por um tempo, Tartaruga Mítica conseguiu atrair a atenção de Magente, aliviando metade da pressão de Zhang Yang. Embora a tartaruga gigante não tenha habilidades passivas que lhe concedam imunidade a dano, como uma poderosa montaria de grau violeta platina, ela tinha uma defesa superior a 2.500. Sem os efeitos preto e branco, o chefe só podia causar um dano de aproximadamente 9.000 na tartaruga mítica. Enquanto isso, um padre naturalmente bom em cura em área. An Shui é uma curandeira poderosa com alta capacidade de cura, então eles não precisavam se preocupar com ela não conseguir curá-los. Passaram-se 10 segundos, e os dois chefes ativaram novamente seus efeitos. Efeito vazio devorador, em Zhang Yang, tartaruga mítica. Como eram dois, Jiloka ativou seu vazio devorador. Efeito preto, em Zhang Yang, enquanto Magente ativou seu efeito vazio devorador, branco, na tartaruga. No entanto, os efeitos só entravam em ação quando os efeitos preto e branco eram ativados juntos. Como havia dois petroleiros, o efeito preto e branco não pôde ser ativado. Menos 5,821. Jiloka havia acertado sua garra em Zhang Yang, mas o dano que Zhang Yang sofreu foi reduzido pela metade. Sem o efeito vazio devorador, seguindo seu curso, os ataques desse chefe amarelo-dourado haviam sido reduzidos ao estado original. Com uma mão levantada, Zhang Yang invocou seu servo, devastador, para aumentar seu dano. Era hora de acabar com a luta. Como o tempo de recarga de um servo de nível prata durava 30 minutos, quando terminam com os chefes, o tempo de recarga já deveria ter acabado. An Shui também convocou seu próprio servo depois de ver o devastador de Zhang Yang. Wei Yan só tinha uma serva que era grau verde cobre nível 40 a mais, e ela sentia a vergonha disso. Portanto, ela nem sequer o invocou. Sob o bombardeio de dois atacantes poderosos, com a ajuda de dois servos poderosos também, a barra de vida de Jiloka diminuiu drasticamente. Depois de um breve momento, a barra de vida caiu para o nível perigoso de 20%. O chefe soltou um rugido ensurdecedor de repente e se envolveu nas duas grandes asas atrás de suas costas. Cada parte da pele ao redor do corpo começou a se petrificar em pedra, e em poucos segundos, o chefe voltou a ser uma estátua de pedra. Recuperação petrificante. Recupera 5% da vida a cada segundo. Dura 10 segundos. Durante o período de ativação, o usuário é imune a todos os danos. Que é essa? Zhang Yang xingou. Rapidamente se virou para Magente e começou seu ataque. O efeito do destrutivo golpe em Jiloka ainda poderia durar mais 5 segundos. E o destrutivo golpe de Zhang Yang ainda tinha 3 segundos antes de esfriar completamente. Então, em vez de perder tempo com Jiloka esperando os 3 segundos passarem, ele voltou seu ataque para um outro chefe. Mais 22,000. Um valor de cura apareceu bem no corpo de Jiloka, mas graças ao efeito de redução de cura de 75% causado pelo destrutivo golpe, a quantidade de valor de cura já havia sido drasticamente reduzida. Os 3 segundos se passaram, e Zhang Yang rapidamente se virou para Jiloka e ativou seu destrutivo golpe, direto em Jiloka. Mesmo que o chefe fosse imune a todo dano, o efeito do destrutivo golpe foi aplicado no chefe, e a duração do efeito foi renovada. 10 segundos depois, Jiloka conseguiu recuperar apenas mais 22.000 de vida, e só conseguiu recuperar sua barra de vida para 31%. Se Zhang Yang não tivesse aplicado o efeito de destrutivo golpe em Jiloka, as coisas poderiam ter sido muito piores. Como o chefe voltou ao normal, não mais imune a danos, Zhang Yang e Wei Yan imediatamente voltaram seu foco para Jiloka e descarregaram o pior contra o chefe. 25%, 16%, 7%. Jiloka foi bombardeado com tantos golpes poderosos que nem conseguia respirar, e seus pontos de vida estavam caindo loucamente. A habilidade especial, recuperação petrificante, parecia ter um período de recarga, então o chefe não tinha mais nada na manga. Tudo o que Jiloka conseguiu fazer foi rugir pateticamente, batendo as asas, tentando levantar um pouco de vento. 0%.
Arg! Enquanto Gelouque rugia miseravelmente, suas asas se abriram, levantando-se no ar a cerca de 3 a 4 metros do chão, antes de cair de volta no chão em um monte sem vida. Seus escórias vivas. Maginte ficou furioso com a morte de Gelouque. Com um forte bater de asas, ele se ergueu no ar. Você assassinou Gelouque. Você o matou como um animal. Imperdoável. Imperdoável. Zhang Yang riu e disse, desculpe muito por estragar seu parceiro. Ou seja, vou te fazer um bom favor, enviando você para o além para continuar sua gainês com seu parceiro, para que você possa aproveitar seu relacionamento anal. No Obtank, o que é gay anal? Wei Yan perguntou, curiosa. Zhang Yang teve dor de cabeça de repente. Como poderia esquecer que havia uma garotinha boa, pequena e sem manchas ali? Ele tentou pensar em uma forma de explicar, e então respondeu rapidamente, gainês é algum tipo de felicidade, e anal é na verdade um tipo de financiamento anual, sabe? Onde você investe dinheiro com um parceiro e confere todo ano. Wei Yan mostrou a língua para Zhang Yang e disse, você acha que eu sou burro? Eles são todos chefes de jogo, por que teriam que financiar algo anualmente? Bem, é uma longa história. Zhang Yang começou a inventar algumas coisas e, felizmente para ele, conseguiu convencer a garotinha a acreditar nele. Depois de matar Gelouque, Maginte ficou como um vegetal, pronto para serem cortados e cozinhados. Então eles lidaram com cuidado. Zhang Yang liberou tudo o que conseguiu, trazendo a atenção de Maginte de volta a ele vinda da tartaruga mítica. E finalmente, Ain Shui sentiu-se aliviada da pressão. Embora a tartaruga tivesse uma pele muito grossa, sua defesa ainda era insuficiente, e a tartaruga tinha apenas 20% de imunidade a dano, diferente de Zhang Yang, que tinha um total de 50% de imunidade a dano. Agarrar clang clang clang. Maginte foi espancado tão forte que só conseguia chiar de raiva, o que era estranho. Embora tenha usado sua recuperação petrificante, não foi suficiente. Com o destrutivo golpe do Zhang Yang, que tinha uma redução de 75% no efeito de cura, o chefe só conseguia se curar aos poucos e adiar o inevitável. Mais 3 minutos se passaram, e Maginte desabou no chão e foi encontrar seu parceiro gay. Aqueles dois chefes eram como vegetais. Fácil e fresco. Wei Yan ria de orgulho. Para de falar besteira e pega o saque logo. Ain Shui disse. Os chefes haviam deixado cair uma quantia considerável de moedas. Gelouque largou 10 moedas de ouro, enquanto Maginte também largou 10 moedas de ouro. Então houve um total de 20 moedas de ouro. Wei Yan ficou tão animado e feliz ao ver a quantidade que sorriu tanto que seus olhos foram amassados em forma de lua crescente. Fora isso, claro, os dois chefes largaram uma grande quantidade de loot, já que eram dois. 5 delas eram equipamentos amarelo-dourado, e 13 eram equipamentos cinza-prateado. Foi um dia ótimo, com uma grande quantidade de saque. No entanto, apenas um anel entre todos os equipamentos teve um efeito razoável, enquanto os outros equipamentos serão vendidos na pequena loja de mercadorias de Zhang Yang. Anel de petrificação, amarelo-dourado, anel, vitalidade, mais 67 força, mais 61 equipar. 1% de taxa de atordoamento do alvo ao acertar. Dura 3 segundos. Não identificado. Nível obrigatório. 80. Se o efeito especial desse pequeno pode ser ativado durante uma partida de PVP, pode mudar o jogo, com certeza. Zhang Yang disse. Os olhos de Wei Yan começavam a brilhar, com estrelas piscando ao seu redor. Então, se eu usar este anel, significa que posso te derrotar. Zhang Yang riu alto e disse. Mesmo que você use 10 desses anéis, nunca vai me derrotar. Você. Eu te odeio. Wei Yan ficou brava, mas ainda assim guardou o anel no inventário, porque anéis, colar, acessórios eram muito difíceis de encontrar no jogo, então não se deve pedir demais. Vamos continuar nossa missão. Os três foram direto para a câmara principal do palácio. Tudo o que conseguiam ver era um prédio, alto e vasto, sustentado por muitas colunas de pilares com cerca de 5 ou 6 metros de espessura. No entanto, a atmosfera ao redor era um pouco sombria, fazendo o lugar sagrado parecer fantasmagórico. Ufa! Uma corrente de ar fria passou, seguida por uma sombra vaga de existência fantasmagórica flutuando para longe das sombras atrás de um dos pilares. Não havia sinal de perna sob a sombra, como se a sombra flutuasse no ar, e a sombra tinha um par de braços grandes e grossos,
e um rosto com apenas uma boca, sem nariz, sem olhos ou ouvidos. Parecia ser um tipo de monstro espectral, espectro do Rocha Negro, Elite, morto-vivo, nível 88 HP, 200.000 defesa, 0. Ao ver que o monstro não tinha nenhuma defesa, Zhang Yang, Wei Yan e An Shui ficaram surpresos. Era simplesmente muito estranho. O sistema não será tão gentil conosco. Esse monstro deve ter algum tipo de habilidade poderosa. Zhang Yang ficou diante das duas damas e sacou sua espada e escudo. Com um sacudir de sua espada do Devorador Purificador, avançou e tentou atacar o espectro. -4,282. Arg. No momento em que o espectro foi atingido, ele imediatamente soltou um rugido raivoso para o céu. Seguida por um som de boom, Zhang Yang foi lançado 4 ou 5 metros para trás. Ao mesmo tempo, foi atingido com um dano de -3.623. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 410. O Espírito Vingativo Mordouro. Avançar. Zhang Yang voltou a entrar em combate com o espectro da Rocha Negra. Erguendo sua espada do Devorador Purificador, ele a balançou direto em direção ao espectro. Arg! O espectro soltou novamente um rugido de raiva, e o som teve uma força poderosa que lançou Zhang Yang alguns metros para trás. O dano infligido a Zhang Yang foi quase parecido, cerca de 4.000 pontos de dano. Que é essa? Zhang Yang não aguentou mais e xingou. Como já havia usado sua carga, só conseguia correr em direção ao espectro novamente, de pé. Enquanto isso, o espectro também flutuava lentamente em direção a Zhang Yang. Quando eles se chocaram novamente, Zhang Yang foi arremessado alguns metros para trás, logo após cortar o monstro com sua espada, só uma vez. Quanto tempo vai levar para ele matar esse maldito espectro, se isso continuar? Ah! Enquanto olhava para Zhang Yang de fora, vendo Zhang Yang ser jogado de volta toda vez que tentava chegar perto do chefe, como uma bola de couro sendo jogada, em vez de ajudá-lo, ela realmente riu dele sem piedade. Esse monstro é realmente irritante. Ele só podia ativar uma única habilidade chamada Grito Repelente. Com apenas uma habilidade irritante, Zhang Yang deu um sacro tempo até para se aproximar. Zhang Yang não conseguiu canalizar seu dano para o monstro pacificamente. Depois de rir por um bom tempo, Wei Yan finalmente entrou em combate para ajudar Zhang Yang. E assim começou. Duas bolas de couro sendo balançadas como loucos, tentando jogar uma partida de Pong com o espectro. Ah! GG. Wei Yan realmente gostava desse novo estilo de batalha, sendo pulado de um lado para o outro. Ela riu e riu o tempo todo durante toda a batalha. Embora o espectro tivesse 0 de defesa e os jogadores deveriam poder desferir dano de alto valor contra ele, por causa das ondas de grito repelente, Zhang Yang e Wei Yan só podiam correr e tentar se aproximar do espectro rebolando e rebolando, sem nenhuma forma de focar seus ataques no monstro. Qualquer jogador de profissão corpo a corpo enfrentaria o mesmo problema, pois teriam dificuldade para ficar ao lado do monstro e atacar. Depois de lutar e ser balançado repetidamente por 2 minutos, o maldito espectro finalmente foi morto. Ah! Luta interessante. Wei Yan ainda ria. Os três continuaram avançando, pois mais espectros saíam de seus esconderijos atrás dos pilares, causando grandes problemas aos três. Eles levaram cerca de 1h30 só para se livrar daqueles irritantes espectros. Finalmente, Zhang Yang e as damas chegaram à seção mais baixa da câmara do palácio. Havia uma cadeira do trono no terreno mais alto. No extremo oposto da câmara, havia pelo menos dezenas de degraus de escadas que permitiam às pessoas subir até a cadeira do trono. A cadeira do trono era enorme e totalmente feita de ouro. Muitos diamantes e pedras preciosas foram trabalhados na superfície do trono, fazendo a cadeira parecer magnífica. Logo acima da cadeira do trono, havia um homem de manto preto, sentado nela. Até a cabeça do homem estava coberta por um cachecol preto, protegendo seu rosto de ser visto por outros. No entanto, seu gênero pode ser identificado apenas olhando para sua silhueta corporal. Bem ao lado da mão direita do homem de manto preto, havia uma lança longa e afiada que emanava uma aura sombria. O espírito vingativo Mordouro, Violeta Platina, morto-vivo, nível 89 HP, 8.900.000 defesa, 2.500. Devemos chamar o tio sem tiros e os outros aqui? Wei Yan perguntou. Zhang Yang olhou para o chefe e disse, não acho que seja uma boa ideia. Olhe para o efeito benéfico do chefe. An Shui e Wei Yan olharam novamente para o chefe,
Aura regenerativa de mortos-vivos. Recupera pontos de vida a cada 2 segundos. Recupera 2.000 pontos de vida como uma quantidade básica de recuperação. A quantidade de cura do chefe aumenta, dependendo do número de almas vivas dentro do alcance efetivo da aura. Uma alma viva extra dentro do alcance efetivo dará ao conjurador um efeito adicional de cura de 100%. Alcance da aura, raio de 100 metros, com o lançador como ponto central. Quanto mais pessoas estiverem presentes, mais vida o chefe pode curar. Zhang Yang franze a testa. Agora, só restam os 3 e um animal de estimação. O chefe basicamente podia curar mais de 16.000 pontos de vida por segundo. A matemática era simples. A quantidade básica de cura era definida em 2.000 pontos de vida por segundo. Assim, cada alma viva dentro da área efetiva aumenta a quantidade de cura do chefe em até 4.000 pontos de vida por segundo. Quando uma segunda alma viva está presente, a quantidade de cura aumenta para 8.000 pontos de vida por segundo. E a terceira alma viva vai aumentar a quantidade de cura do chefe para 12.000 pontos de vida por segundo. Turtle também é uma alma viva, então isso fez da quarta alma viva que aumenta a quantidade de cura do chefe até um total de 16.000 pontos de vida. E depois de aplicar o efeito de destrutivo golpe, o chefe ainda conseguiria curar 4.000 em cada segundo, reduzindo seu DPS em 4.000 pontos completamente. Se mais jogadores estiverem chegando, embora o total de DPS deles aumente substancialmente, a quantidade de cura do chefe vai se multiplicar conforme mais almas vivas estiverem presentes. Com mais uma presença de alma viva além dos 3, aumentaria a quantidade de cura de 16.000 em mais 100%, chegando a 32.000. Então agora, é mais sensato manter o número pequeno, tipo, só 3 e uma tartaruga, reduzindo a quantidade de cura do chefe em pelo menos 16.000 pontos de vida. Esse chefe foi propositalmente projetado para limitar o número de jogadores. Com esse tipo de efeito de aura, se o número de jogadores fosse maior que 10, o chefe já se tornaria invencível. Mesmo um jogador de nível 300 com um conjunto completo de armadura lendária não conseguirá derrotar esse chefe se não conseguir derrotá-lo em 2 segundos. O chefe simplesmente vai se curar de volta ao estado de vida total. Então, só nós 3? 4. Você esqueceu a tartaruga. Zhang Yang afagou a cabeça da tartaruga e, com a espada pronta para entrar em batalha contra o chefe, soltou um grito: tome algumas poções e se prepare. Chofe. De costume, ele começou jogando a lança da obliteração, direto no chefe. Menos 4,372. Um valor de dano apareceu quando a lança passou por sua cabeça, logo seguido por um rugido furioso de Mordor. O ataque iniciado fez o chefe se levantar do trono e, com o braço direito estendido para o lado, ele agarrou a longa lança que estava ao seu lado. 2 chamas verdes fantasmagóricas se acenderam bem nas pupilas oculares de Mordor enquanto ele caminhava na direção de Zhang Yang, como se estivesse caminhando no jardim, mas sua velocidade de movimento era incrivelmente rápida. Em apenas um segundo, o chefe já havia alcançado Zhang Yang e começou a balançar a longa lança em suas mãos em direção a Zhang Yang. Mais 32,000. Naquele instante, o efeito da aura regenerativa dos mortos-vivos entrou em ação e curou o chefe. Sem o efeito de destrutivo golpe, para enfraquecer o efeito de cura, Mordor foi curado por uma quantidade de 32.000 pontos de vida, recuperando ao seu estado de saúde completo. Seu insolente escória viva! Que ousadia sua vir até mim com tamanha intenção equivocada! Mordor falou em voz muito baixa, como se o som do trovão estivesse roncando em um ritmo que se formava em palavras audíveis, tremendo nos ouvidos de Zhang Yang e das damas, a ponto de seus ouvidos doerem. Zhang Yang rapidamente ergueu o escudo para bloquear a longa lança que estava prestes a esfaqueá-lo, e Ding, o escudo e a lança colidiram. Zhang Yang sentiu uma força poderosa tremendo em seu escudo, empurrando 2 passos para trás. Ele também sentia que a força havia anestesiado seus ombros e braços. Ele quase soltou a arma na mão porque não conseguia segurá-la. Que chefe poderoso! Ele foi um pouco atingido, mas permaneceu firme e voltou a entrar em combate com o chefe. Como o chefe tinha uma habilidade de aura que o cura com o tempo, Zhang Yang rapidamente ativou destrutivo golpe no chefe, seguido por camadas de defesa aleijada. Depois, ele trabalhou junto com Wei Yan e aplicou mais 5 camadas de defesa aleijada no chefe. Imbecis, não adianta resistir ao inevitável.
Ajoelhem-se diante do grande poder das trevas. Mordor os observava com olhos de desdém enquanto empunhava sua longa lança e levantava uma forte corrente de vento pela área. Era como se o chefe estivesse se preparando para atacar. Como esperado, o chefe avançou contra Zhang com sua longa lança, como um dragão enfurecido, perfurando Zhang. Menos 11,380. Mais 8,000. Enquanto dava um golpe em Zhang, o chefe foi curado com 8.000 pontos de vida ao mesmo tempo. Para aumentar o dano de Zhang Wenger, An Shui curou Zhang com o intervalo de tempo que ela tinha. Depois lançou um veneno putrefacto no chefe. Embora o dano não estivesse afetando muito o chefe, o efeito de decadência podia reduzir cerca de 10.000 pontos de vida do chefe, proporcionando um dano extra de 600 mais a cada segundo. Trema antes de desesperar, escuridão. A habilidade de aura não era a única que Mordor possuía. Depois de entrar em batalha por um tempo, ele estendeu a palma direita aberta, e dezenas de pequenas bolas pretas surgiram ao redor de suas mãos. As bolas pretas então caíram no chão e se formaram em poças de água preta que se contorciam como vermes. Era nojento. Essas bolas negras líquidas então jorraram sobre Zhang, tartaruga mítica. A velocidade de movimento dessas poças de água negra era extremamente lenta, lenta o suficiente para os jogadores desviarem com facilidade, mas não para a tartaruga. A velocidade de movimento da tartaruga era muito mais lenta do que a velocidade das poças de água negra. Depois de pouco tempo, a água negra alcançou o Turtle. Splash! As poças de água negra explodiram violentamente, causando um splash de ar em Zhang e nas mulheres, infligindo a cada uma delas um valor de dano de 10.000 de dano das sombras. Tartaruga idiota! Wenger gritou. Tartarugas só nascem mais devagar, não é culpa dele, tá? Zhang riu, mas as poças restantes de água negra ainda os perseguiam, lentamente. Ele rapidamente desconvocou a tartaruga de volta para seu inventário, pois ela se tornaria carne morta se todas as poças de água negra tocassem nela. Foi realmente uma coisa infeliz, porque a tartaruga, era uma atacante indispensável. Além disso, Zhang não podia convocar o Itei, pois ele estava em uma batalha. Mas o lado bom disso era que a quantidade de cura do chefe havia sido reduzida para 4.000 pontos de vida a cada 2 segundos. Zhang quitou o chefe rolando e se movendo pela área, desviando das poças de água negra que o perseguiam. Foi uma sorte que já haviam eliminado a maioria dos monstros do palácio. Agora que o palácio havia sido limpo dos monstros, podiam andar com o chefe sem se preocupar em serem emboscados por monstros. Trema diante da escuridão desesperada. Mordor lançava poças de água negra por todo o chão a cada 20 segundos, sem dar tempo para Zhang relaxar. Tudo o que podia fazer era se mover, desviando daquelas coisas enquanto quitava o chefe ao mesmo tempo. Foi realmente uma sorte que a área fosse vasta o suficiente e que a velocidade de movimento das poças de água negra fosse muito lenta. Desde que estivessem mais atentos ao ambiente, não precisavam temer serem tocados pelas poças de água negra que explodiriam ao tocar. 90%, 80%. Mesmo que a barra de vida do chefe estivesse diminuindo muito lentamente por causa da aura regenerativa dos mortos-vivos, depois de bombardear o chefe com tudo o que tinham por 10 minutos seguidos, Mordor logo ficou com 50% da vida. Então, parece que te subestimei. As chamas esverdeadas nas pupilas dos olhos de Mordor piscaram de repente, enquanto seu braço direito começava a incendiar, e as chamas esverdeadas começaram a arder até a longa lança em sua mão. Zhang apertou a perna, pois não podia se dar ao luxo de cometer nenhum erro naquele momento. Brum! Mordor ergueu sua longa lança e cravou a ponta da lança diretamente no chão do local. No momento em que a lança cravou no chão, a terra tremeu como se um terremoto de magnitude 10 atingisse a área. O chão começou a se despedaçar, enquanto os pedaços se estendiam de forma desigual por toda a área. Sala de Brum! Os pedaços de terra estavam sendo esmagados em poeira, que voava pelo ar. Menos 12,186. Menos 19,580. Menos 19,910. Zhang e as damas sofreram um alto dano enquanto o ar passava ao redor deles. Esse não foi o fim do ataque, foi só o começo. 18 feixes de chamas verdes começando a se acender e crescer diretamente do chão ao redor do chefe, com a ponta da lança como ponto central. Essas chamas então se expandiram em 8 direções diferentes para o ambiente pelo chão em um instante,
expandindo-se na forma de uma teia de aranha. À medida que as chamas verdes se espalhavam por uma boa distância, começaram a ganhar vida do chão em alta velocidade, formando lâminas na ponta de cada chama. Essas lâminas tinham todas cerca de 3 metros de comprimento. Logo após se formarem, eles alcançaram o ambiente em alta velocidade. Como chicotes grossos de chamas, com pontas afiadas, cada um deles estendeu a mão para alcançar seus alvos. Hau! Ao ouvir alguns sons estranhos, Zhang Yang pôde ver que havia muitos rostos humanos assustadores com expressões horríveis saindo das chamas verdes, gemendo com barulhos estranhos e fazendo caretas para Zhang Yang e as senhoras. Enquanto estavam nisso, Zhang Yang também podia ver seus dentes brancos rangendo, como se quisessem mastigá-lo vivo. Você está brincando? Chamas verdes com pontas afiadas que podem perseguir alvos de forma flexível, enquanto tem rostos assustadores saindo das chamas. Felizmente, a tenacidade dessas chamas era realmente boa. Mesmo que esses rostos tentassem se perfurar para fora deles, depois de estenderem cerca de 1 ou 2 pés, eram segurados pela elasticidade das chamas. Desvie! Zhang Yan gritou rapidamente, ciente do dano que estavam prestes a sofrer se ficassem parados sem fazer nada. Na verdade, Zhang Yang não precisou gritar para avisar Wei Yan e Yan Shui, porque no momento em que viram os rostos surgindo das chamas, já tinham começado a fugir deles. Então, seria impossível para os rostos se aproximarem, ou tocá-los. Ah! Ouça a canção da miséria direto do inferno. Mordoro puxou sua lança do chão e perseguiu Zhang Yang. Levantando a mão esquerda, foi outra onda de poças negras de água espirrando no chão, tornando o lugar ainda mais alegre. Que se dane esse homem. Eles esperam que sobrevivamos a tudo isso. Zhang Yang começou a perder a compostura e xingou enquanto picava o chefe, correndo pela área toda como um louco. No entanto, os 18 fluxos de chamas verdes eram como seres vivos. Eles realmente seguiram Zhang Yang e as duas damas. À medida que as chamas verdes se espalhavam, os rostos humanos continuavam a sair das chamas, gritando em vozes agudas que se acumulavam. Foi realmente perturbador ouvir tudo isso. O que era ainda pior era que a área onde as chamas verdes se espalhavam continuava acesa. Eu sinto o cheiro do desespero e do terror. O chefe riu com uma voz muito baixa e grave, trema de medo. Medo. E finalmente, subjugue seu poder das trevas, torne-se meu servo leal. Para de se gabar, seu filho da fedido. Só espera até a gente cortar sua cabeça de cachorro e chutar como uma bola de futebol. Wei Yan respondeu desafiador, claramente mais irritado do que qualquer outra coisa. Desistam dessa resistência inútil, encolham-se no abraço da escuridão. Mordoro girava sua longa lança tão rápido que havia ondulações visíveis no ar. Zhang Yang rapidamente deu alguns passos para trás. A velocidade de movimento das poças de água negra era extremamente lenta, mas as chamas verdes estavam se movendo extremamente rápido. Ele precisava continuar se movendo sem parar em nenhum ponto o tempo todo para evitar que aqueles rostos horríveis o mordessem. Os 18 fluxos de chamas verdes eram como 18 pitons gigantes, se torcendo e girando por todo lado, tentando alcançar Zhang Yang e as duas damas, formando paredes de chamas pelo caminho, tentando cortar os três. Incontáveis rostos humanos gritavam para a área, exatamente como o som que podia ser ouvido, só que vindo do inferno. Foi simplesmente assustador. É hora de acelerar as coisas. Zhang Yang franzia a testa. Embora este palácio fosse vasto, à medida que o fluxo de 18 chamas verdes se espalhava pela área, cortando caminhos para eles fugirem, se atrasassem mais a batalha, os três certamente ficariam presos dentro das chamas verdes e seriam queimados vivos, ou melhor dizendo, mordidos até a morte, vivos. 40%, 30%. O chefe tinha a aura regenerativa dos mortos-vivos, que recuperava sua vida com o tempo. Então, mesmo que Zhang Yang e Wei Yan tivessem dado tudo para diminuir a vida do chefe, a eficiência de dano deles foi reduzida em quase 20%. Com toda a interrupção causada pelas poças de água negra e pelas chamas verdes, seria difícil manter a taxa de ataques no chefe, e isso fazia com que eles não conseguissem reduzir os pontos de vida do chefe rápido o suficiente. Continuem assim, pessoal. Vocês estão indo muito bem. An Yinger ficou encarregado de curar Zhang Yang e Wei Yan. Fora isso, ela precisava se cronometrar e lançar o veneno putrefactante no chefe, deixando-a sem tempo nenhum para entoar o raio de punição. Isso pode funcionar.
olhando para um quarto da área inteira que ainda não estava sendo ocupado pelas chamas verdes e para os 20% restantes da barra de vida do chefe. Zhang Yang estava confiante de que eles poderiam dar conta. Além disso, os três ainda não tinham ativado sua super habilidade, Dança do Céu e da Terra. Devastador. Zhang Yang convocou Devastador, com um aceno de mão para ajudá-los na batalha. Como os servos não eram contados como almas vivas, eles não afetariam a aura regenerativa de mortos-vivos do chefe e, consequentemente, aumentariam a quantidade de cura do chefe. Brum. 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 Logo depois que Devastator entrou na batalha, ele usou seus punhos grandes para socar forte o chefe. O chefe parecia frágil bem na frente do enorme corpo do Devastator. 17%, 14%, 11%. A barra de vida do chefe estava diminuindo cada vez mais, enquanto a área de superfície engolida pelas chamas verdes crescia. O grupo já quase se afogava em um mar de chamas verdes. Devastator tinha a desvantagem de ter uma massa corporal enorme. Embora Zhang Yang e os demais ainda tivessem espaço para ficar longe das chamas, o enorme sujeito não tinha mais onde ficar. Foi naquele momento que todos sabiam que Devastator estava condenado. As chamas verdes tocaram Devastador e começaram a se espalhar por ele. Num instante, as chamas verdes se espalharam por todo Devastator. Incontáveis rostos humanos perfuravam o corpo de Devastator. A cena era realmente horrível. Brum. O enorme corpo de Devastator foi reduzido a pedaços em um instante, e os 20.000 pontos de vida foram reduzidos a zero num piscar de olhos. Caramba! Que bagunça! Zhang Yang gritava chocado. Se os jogadores fossem tocados por essas chamas verdes, seriam mortos instantaneamente. 8%. Pegue algumas poções de poder, e vamos ativar nossa Dança do Céu e da Terra. Juntos. Zhang Yang pegou primeiro uma garrafa de poção de poder para iniciantes, transmutação grau 10, e então ativou sua Dança do Céu e da Terra, seguida pelo efeito especial de Dança Caótica da Corrente Elétrica. Enquanto isso, Anshu e Wei também tomaram suas próprias poções de poder, e ativaram sua Dança do Céu e da Terra, também. Chofe. 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 Três sombras empunharam suas espadas, cortando o corpo do chefe, cortando como loucos. O corpo do chefe de repente se encheu de jaz de radiância elétrica branca, enquanto o velho Homem-Fera começava a desferir golpes de raio na cabeça do chefe. Menos 14,000. Menos 14,000. Menos 14,000. A barra de vida do chefe estava caindo loucamente, como se um cano de água tivesse rompido, e o líquido dentro dela estivesse saindo. 2%. Mordoro já estava à beira da morte. Mas as chamas verdes e as poças de água negra estavam se aproximando dos três, prendendo-os em um canto. Zhang Yang apertou os dentes e gritou: avancem para as poças de água negra. Vou ativar minha habilidade, Agressão da Vanguarda. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.